Olá meus irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Christian, sou líder da Rede dos Casais junto com a minha esposa Raquel e hoje nós faremos a leitura do livro de Números, capítulo 20 em diante até o 23. Por favor, acompanhe e vamos para a palavra do Senhor. A morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos parecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse lugar mau? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem de romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajuda a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Essas são as águas de Mirabá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como os nossos pais desceram ao Egito e como nós do Egito habitamos muitos dias, e também como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela sua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhes disse: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho aplainado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz assim os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Or: Nós temos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha ordem, das águas de Mirabá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Or. E desde Arão as suas vestes e veste-as a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes e a vestiu em Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte. Então desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias e toda a casa de Israel. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros.
Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares esse povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Horma. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fácil desse pão de vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo o que tenho sido pecado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zerebe. E dali partiram e alojaram-se do lado de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaebe e Sufa, e contra os ribeiros de Armon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: sobe poço, cantai nele. Tu poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com seus bordões, e do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo, de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto e veio a Jazá e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Armon até Jaboque, até os filhos de Amon, porque o termo dos filhos de Amon era forte. Assim, Israel tomou todas as cidades e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Armon. Por isso, dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom. Porque fogo saiu de Esbom em uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas e o senhor dos altos de Armon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós o derribamos, Esbom perdida e até Dibom. Nós os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazá. Ali Og, rei de Bazá, saiu contra eles
ele e todo o seu povo a peleja de Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu tenho dado na tua mão, e ele e a todo o seu povo e a sua terra. Far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, e ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou e tomaram a sua terra em possessão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá-se a congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa esse povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos das suas mãos, chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui essa noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram em Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque tornou a enviar mais príncipes mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te e amaldiçoa-me esse povo. Então Balaão respondeu aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montando a sua jumenta e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Então a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão.
Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancasse essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombastes de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já são 3 vezes espancaste a tua jumenta? E eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade, quem eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está na divisa de Armon, na extremidade da divisa dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura, não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti porventura, poderei eu de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriene Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Então Balaão disse a Balaque: Edifique-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como a Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre o altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um lugar alto, e encontrando-se Deus com Balaão, esse lhe disse: Preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna-te para Balaque e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que esse povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha boca morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-os ali para mim. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar.
Então disse a Balaque: fique aqui junto do teu holocausto e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e assim falarás. E vindo ele, eis que estavam junto do holocausto e os príncipes dos moabitas com ele, disse-lhes, pois, Balaque, que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que fizeste mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação. Contra Israel, neste tempo, se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como uma leoa, e se erguerá como um leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso farei. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, eu te levarei a outro lugar, porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali os amaldiçoes para mim. Então Balaque levou a Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Amém, meus irmãos? Gostaria de finalizar fazendo uma oração com vocês, que isso sirva de bênção, que essas leituras bíblicas, esses livros maravilhosos, façam parte do nosso dia a dia. Amém? Iremos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, te agradecemos por tudo que tu tem feito por nós e peço, Senhor, a ti que a leitura da tua palavra, o ensinamento da tua palavra e a profundidade das tuas escrituras estejam nos corações dos teus servos e servas. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de estarmos aqui e pedimos que tu abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão cumprindo, Senhor, essas leituras diárias. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém.